Antes de continuarmos e realizarmos a conexão efetivamente, quero mostrar uma outra situação para vocês, que é o gerenciamento do banco de dados, do sistema de gestão do banco de dados dentro da própria IDE NetBeans. Às vezes não precisa necessariamente nós termos um gerenciador instalado, como é o caso do PG-Admin. Eu posso ter dentro da própria IDE de uma forma muito direta. Claro que ele é mais rústico, ele é mais simples, mas é possível. Então nós acessamos a abinha aqui, serviços, e nós temos essa paleta banco de dados. Basta que nós clicarmos com o botão direito em banco de dados e depois em nova conexão. Selecionamos o driver do PostgreSQL. Se não tiver, estou usando o SGBD SQL Server. Basta clicar em novo driver e indicar, seguindo os passos que a própria IDE faz. Como o Postgre é padrão, ele já carrega automaticamente. Clicamos em próximo, indicamos o host, localhost, a porta padrão do Postgre 5432, o banco de dados que eu tenho construído, o nome do usuário e a senha dele. Podemos marcar o lembrar senha, fica mais prático, porque toda vez que nós carregarmos e darmos duplo clique ou conectar, ele não precisa ficar dependendo da senha. Evidentemente, a questão de segurança pode ser um problema. Clicando em testar conexão, ele vai retornar, se tiver tudo ok, driver carregado, ou conexão bem sucedida. Notem que é exatamente essa mesma string que nós colocamos ali. JDBC, PostgreSQL, / localhost, poderia ser o IP de uma máquina qualquer, porta / banco de dados. Clicando em próximo, nós podemos aqui informar no Postgre, assim como qualquer outro SGBD, qual o esquema do banco que nós queremos. Eu quero que ele carregue o esquema public, que é onde está criada a minha tabela cliente. Clicando em finalizar, ele já constrói aqui uma conexão com o banco de dados. Então vamos inspecionar o que ele tem. Ele já destaca o public. O que ele carrega para nós? Os 3 elementos básicos: as tabelas, as visões e as store procedures que porventura tenham sido criadas dentro dessa base de dados. Clicando em tabelas, nós temos aqui a tabela cliente com os campos CPF, nome e telefone. Se quisermos visualizar os dados da tabela cliente, basta clicar em visualizar dados ou executar comando. E esse executar comando, ele abre uma abinha para que nós façamos isso aqui, por exemplo, select asterisco from cliente. Ao nós executarmos, ele envia o comando para o banco e carrega para mim os dados, se porventura existirem alguns elementos construídos. Então é uma forma muito rápida e útil, porque eu tenho tudo integrado na mesma IDE. Então é algo assim que particularmente eu acho bastante interessante termos. Voltando para a nossa aplicação, aqui no tela cliente, então nós temos já o tratador da classe, o tratamento sendo realizado, a conexão construída, e se tudo estiver correto, nós emitiremos essa mensagem aqui de confirmação, conexão realizada, e está tudo ok. Então vamos primeiro fazer esse teste realizada. Vamos fazer primeiro esse teste para ver se está tudo ok. Então ele está executando a aplicação. Obviamente que não tem absolutamente nada, não precisa digitar nada, basta nós clicarmos em executar e ele exibiu a mensagem do conexão realizada. Caso tivesse alguma falha, por exemplo, o driver não foi carregado com sucesso, ele automaticamente enviaria o erro para o tratador aqui, class not found exception. Se porventura a conexão, essa URL de conexão estivesse incorreta, por exemplo, o PostgreSQL não estivesse carregado, não estivesse sendo executado como serviço, ou o usuário ou senha errado, ele emitiria o erro para o SQL exception e nós receberíamos a mensagem erro SQL. Ok? Então, no primeiro momento, é essa a situação.
carregamos o driver JDBC e estabelecemos a conexão com o banco de acordo com a linha que nós indicamos. A segunda situação que nós precisamos trabalhar é efetivamente a SQL, a instrução SQL. Notemos aqui nesse comando SQL que foi realizado dentro do NetBeans que não temos nenhum usuário, nenhum cliente cadastrado. Então faremos esse cadastro agora, né, de uma forma direta, usando a classe Statement. Chamamos esse objeto de instrução. E a statement, ela depende de quem, conforme no material que nós comentamos, de uma conexão estabelecida. Então nós vamos utilizar o objeto conexão através do seu método get, através do seu método. Então utilizamos o objeto conexão através do seu método create statement. A partir desse momento nós vinculamos o objeto instrução do tipo statement a uma conexão ativa, ou seja, poderemos já encaminhar uma instrução SQL para ser executada. Exatamente como nós fizemos no connection, é necessário nós efetuarmos o carregamento do objeto statement, da classe. Então nós importamos o Java SQL. Tomar muito cuidado porque também existe o statement dentro da API JavaBeans. E nós estamos utilizando a API Java SQL, ou seja, são dois objetos completamente distintos. A próxima linha é nós informarmos, utilizando o objeto instrução, ponto, o método execute update, onde nós estaremos enviando uma SQL para ser executada e nós colocaremos uma SQL bem direta. Insert into cliente values. Vamos cadastrar o cliente 1 com o telefone 123. Notem uma situação bem particular da instrução statement. É necessário construirmos a SQL tal e qual nós colocássemos direto dentro do SGBD, usando uma ferramenta de gerenciamento. Ou seja, o que é string deverá vir acompanhado de aspas simples, e se nós tivéssemos um campo data, da mesma forma, os campos numéricos não. Então nós executamos o comando aqui, insert, da mesma maneira que nós executaríamos aqui. Então se nós tivéssemos a consulta de alguém, nós teríamos que colocar aqui a cláusula where, nome igual João. Então obrigatoriamente nós temos que informar aqui para a SQL o comando completo, inclusive com as aspas no local apropriado. Vamos emitir uma mensagem de sucesso. Registro gravado. Se chegar essa mensagem, se for emitida essa mensagem para o usuário, automaticamente nós receberemos um OK, seja o dado foi encaminhado por SGBD e está gravado. Uma informação importante, mais uma vez, nós não estamos utilizando os dados do formulário por enquanto, apenas trabalhando, rapidamente, brincando aqui com os objetos criados dentro da nossa aplicação. Executamos a aplicação e clicamos em executar. Ele vai emitir a mensagem aqui da conexão realizada, e essa mensagem pode ser retirada, não há problema nenhum, é apenas um teste, e ele mostra uma falha para nós. Então vamos ver o que pode ter acontecido. Uma situação bem simples, faltou de fechar o parênteses. Então vamos executar a nossa aplicação. Realizou a conexão, registro gravado. Vamos conferir se o registro foi gravado. Vamos select geral. Vamos dar um select geral. Está lá, registro João gravado com sucesso. Fazendo apenas o teste
da falha que pode acontecer, então, que é o caso do Java, desse tratador de exceções aqui, o SQL Exception. Então, se nós dermos o executar, ele vai ter que emitir um erro SQL obrigatoriamente, por causa da duplicidade da chave, visto que nós já efetuamos a gravação do registro 1. Então, duplicar o valor da chave viola a restrição de unicidade com o nome que está lá. Então, o tratador SQL Exception fará isso automaticamente. Bem, esse é o básico. Porém, nós precisamos ter, né, uma dinâmica maior, que é trabalhar com os elementos que estão disponíveis dentro do JTextField. O que nós iremos digitar. Eu quero digitar aqui o cliente 2, nome Nair e o telefone 123. Eu quero fazer isso daí, por exemplo. E quando eu clicar em executar, ele faça a gravação deste cliente. O statement, é possível nós trabalharmos com o statement? Sim. Qual que é o grande problema do statement? Da mesma forma que nós estamos tendo que montar aqui a SQL completa, precisará também ser montado, ou seja, o trabalho de concatenação de strings, colocação de aspas simples nos locais apropriados, ele é muito grande. Vai dar um certo trabalho para nós fazermos com 3 campos, imagina se for aí com 20, 30 ou 70 campos da nossa tabela. Para isso, nós utilizamos uma outra classe, que é uma classe variada da classe statement. E essa classe é a classe prepared statement. Então, a statement é muito útil quando nós temos comandos simples. Por exemplo, select de uma tabela geral sem parâmetro. Então, se nós não precisarmos de parametrização, nós usamos a classe statement. Se nós precisarmos de parâmetros serem encaminhados, obrigatoriamente nós temos que usar o prepared statement por ser mais fácil de manipulação. Então vamos apagar essa instrução que foi feita e vamos criar uma nova instrução usando a classe prepared statement. Então, prepared statement, instrução. E como é uma classe variada da classe statement, também é necessário ter a vinculação com o objeto conexão. Ou seja, toda instrução SQL somente é encaminhada se uma instrução estiver ativa, se uma conexão estiver ativa. E semelhante ao que nós tínhamos, nós usamos o método prepareStatement. Notem a diferença do comando anterior, que era createStatement. O prepare, ele já precisa que nós informemos uma SQL como parâmetro. Então, o método já exige que nós teremos o comando de SQL aqui dentro. Então, insert entre o cliente e os valores do cliente. Fato curioso é que para nós passarmos parâmetros em SQL na linguagem Java, nós utilizamos interrogações, que são equivalentes aos parâmetros que estão cadastrados, aos atributos criados na tabela cliente. Ou seja, a primeira interrogação equivale ao primeiro atributo, no nosso caso CPF, a segunda interrogação equivale ao segundo parâmetro, segundo atributo de cliente, que é o atributo nome, e a terceira interrogação equivale ao terceiro atributo da tabela cliente, que é o atributo telefone. E assim eu faria com cada um dos atributos que a minha tabela provavelmente terá. Como eu estou trabalhando agora com parâmetros, deixa eu só colocar um comentário aqui. Claro que em SQL não faz sentido se nós não tivermos parâmetros sendo construídos. Afinal de contas, nossas aplicações normalmente são aplicações dinâmicas. Para passar parâmetro, nós fazemos exatamente como qualquer outra linguagem de programação faz. O nome do objeto, ponto, e para gravar nós usamos o método set. Note que aparecem eles set e um tipo de dado, set array, set blob, set bytes, set date e tantos outros. E nós vamos usar ter apenas os tipos que nós temos.
Como eu falei no início, CPF e telefone são do tipo inteiro e o nome é do tipo string ou do tipo varchar. Então nós usamos o setInt, que depende de dois parâmetros. Cada um dos parâmetros depende de dois. O primeiro, note que aparece ali, ó, parameter index, o índice do parâmetro, equivale à posição da interrogação ali no comando insert. Então a primeira interrogação deverá ser substituída pelo texto digitado lá no JTextField 1. getText. Nós vamos pegar o texto. Porém, este parâmetro, nota ele o tipo que ele precisa, de um tipo inteiro. Então é necessário que nós façamos a conversão de tipo. Integer.parseInt. Fazemos exatamente a mesma coisa com os outros parâmetros e assim faremos com todos os parâmetros que provavelmente tenham posição do parâmetro e o valor da onde que ele vem. E o último parâmetro no nosso caso, que é o telefone, que é setInt também, terceiro parâmetro. E já que nós fizemos a conversão, faremos a conversão aqui também do JTextField 3 getText. Estão passados os três parâmetros. Então, construímos o objeto instrução do tipo prepared statement, que nada mais é do que um statement parametrizado, ou seja, a SQL passa a não ser fixa, mas sim substituindo com os valores que eu preciso. Informamos os tipos de dados para cada um dos parâmetros que estão sendo passados e, por último, nós realizamos a execução através do método executeUpdate, porque é uma modificação. E obviamente que onde nós temos os parâmetros, no momento em que forem encaminhados executeUpdate, eles estarão substituídos pelos valores colocados aqui no método setTipo de dado. Vamos fazer um teste para ver se vai dar tudo certo. Vamos tentar um aí de novo. Clicamos em executar, realizou a conexão e ele tem que emitir o erro obrigatoriamente. Se ele emitiu o erro, significa que o nosso comando insert ocorreu completamente, foi executado lá no banco. Vamos cadastrar como registro 2, conecta e grava o registro. Se nós formos reexecutar a SQL, ali carregado o registro que eu acabei de cadastrar. Como que eu faria para realizar o comando update, para alterar um cliente, para editar um cliente dentro da base, para editar uma linha? De que forma? Basta mudarmos a SQL que está aqui nesta instrução. Os parâmetros serão provavelmente os mesmos, né, que eu tenho que passar, com uma diferença. O update tem um where, onde eu tenho que obrigatoriamente informar qual dado que eu quero alterar. E é semelhante ao comando delete. Eu tenho que colocar delete from, o comando delete ficará aqui e a passagem do parâmetro também deverá ser obedecida. Então, nós temos que o único cuidado que é necessário ser feito nesse caso é com relação à posição e ao tipo aqui, ao índice do parâmetro, onde ele se encontra. Isso vai variar muito porque o comando update, os dados a serem modificados vêm antes do comando e nós faremos isso na próxima videoaula. Basicamente, o que nós fizemos então? Nós estabelecemos uma conexão com o banco de dados PostgreSQL, com o SGBD PostgreSQL, montamos a instrução SQL que seria realizada, no caso um insert, fizemos a passagem dos parâmetros, pegando os valores que foram digitados pelo usuário nos JTextField e encaminhamos o comando completo, seja o insertInto, com os dados que forem digitados pelo usuário para serem executados com SGBD.
faríamos exatamente esses mesmos passos caso nós tivéssemos uma alteração, onde o comando aqui seria o comando update, e no caso de uma exclusão, onde o comando aqui seria o comando delete. E claro que nós temos que tomar um certo cuidado com os parâmetros, com a posição em que eles se encontram. No mais, esses são os comandos básicos para que possam ser realizados comandos de modificação dentro de uma base de dados. Na próxima videoaula estaremos tratando como que nós fazemos uma consulta ao banco de dados. E se porventura nós podemos não só consultar, como exibir dentro de uma tabela, por exemplo, através da classe JTable. Ótimo estudo a todos!